Obrigada pela presença. Passarelli, agora a palavra é sua, o nosso presidente do Conselho Fiscal. Toca. Estou aqui se você precisar. Obrigado. Acho que tem uma apresentaçãozinha da Absolar. Tem um seguidor ou um passadorzinho? Pessoal, principalmente, falando de associação, o fundamento principal da Absolar é isso, é representar e promover o setor. A gente vê com todas as mudanças, legislação e tudo que acontece, a Absolar ela se faz presente em todo o que toca a regulamentação do setor e buscar acompanhar tudo que for necessidade para avançar a participação do setor no mercado brasileiro. Então, quer dizer, a parte de legislação, a parte de implementação de projetos, a parte de brigar com o poder público por espaço e representar esse setor, esse é o papel que a gente faz. E principalmente isso, funcionar como um ponto de encontro para a gente discutir não só tecnologias novas, implementar novos sistemas e novas maneiras de entender o sistema solar, o como fazer e aplicar a legislação ao consumidor final. Essa é uma coisa que a Absolar ela faz com maestria. Eu acredito que todos aqui têm acompanhado essa evolução. Hoje nós já somos mais de 800 associados. Quando eu comecei na Absolar eram 10. É uma coisa muito impressionante em ver que uma associação tão jovem ainda já tem essa capacidade de estar presente em 26 estados e Distrito Federal. Opa. A posição atual do Brasil sob a ótica dos fornecedores de solução fotovoltaica, né? Nós somos gigantes. O Brasil, para vocês terem uma ideia, eu sou representante de um fabricante internacional de módulos. O Brasil já é o terceiro maior mercado. É o terceiro maior mercado no setor de exportação de equipamentos de energia solar da China na indústria que eu estou representando. Antes da gente só tem China e Estados Unidos. Isso é um número impressionante, o crescimento do mercado que a gente está enfrentando hoje. Isso é um desafio para a gente, não só com relação à legislação, como também a capacidade de absorver todo esse volume de investimento, capacidade de se comunicar com o mercado e de se relacionar com o mercado para receber esse tipo de investimento. E a influência do Brasil no cenário internacional muda, inclusive, os cenários das perspectivas dos fabricantes mundiais com relação à importância que dão para o Brasil. Então, quando a gente entra no roadmap como o terceiro maior mercado, com certeza o mundo inteiro, não só de fabricantes, como de investidores, está olhando o nosso mercado. Com relação à cadeia produtiva local, global, isso daqui é um gráfico que a gente tem, principalmente que a China, dentro do nosso setor, é um dos maiores fabricantes de equipamentos. Tem indústria local, também brasileira, mas para inversores de maior porte, muitas vezes. A parte toda de estrutura é local, inclusive a parte de trackers, estrutura de solo, cabos, a gente é muito forte nessa parte. Com relação ao mercado internacional de insumos, os chineses são os mais importantes. Em algum momento, os europeus, alemães foram muito mais fortes, ainda em padrão de volume, são fortes, mas o volume global tem sido asiático, né? E em cada de mercadorias, a gente acompanha os estudos da Greener, principalmente, aí, e próprio o InfoSolar da Absolar aqui. A gente tem todas as informações e mostra o crescimento contínuo do volume de importações e de aplicação de equipamentos no mercado brasileiro, né? Então, o que eu vou fazer aqui é convidar as pessoas que vão estar palestrando em sequência e deixo aqui um contato da Absolar. Para quem não for associado ainda, se quiser, acessa com esse QR Code e pode ter mais informações para se associar. Como a gente fala, os associados fazem parte, não sei se todos que são aqui associados conhecem, mas a Absolar ela tem vários grupos de trabalho, seja de geração distribuída, geração centralizada, discussões técnicas, normas. A gente tem grupos de trabalho com discussões amplas que a gente contribui muito para os associados com relação a informações de legislação,
a discussões junto ao poder público, Inmetro e demais outros órgãos intervenientes. Para vocês terem uma ideia, foi via influência da Absolar, eu sou coordenador também do GT de Logística, a gente foi lá no Inmetro, o Inmetro obrigava com que os fabricantes fizessem, no nome de cada um dos clientes brasileiros, o registro do Inmetro do módulo. Diferente de todo o resto da gama de produtos do Inmetro, nós, via Absolar, fomos lá, pleiteamos, hoje a gente faz por família, o fabricante pode ter o registro e homologar o NCM e o produto para cada um dos clientes que estiver importando. Então, isso daqui é uma coisa que a Absolar ela sempre contribui com o setor, buscando fazer presente e discutindo a legislação, né? Só agora aqui os contatos e eu vou querer saber agora quem que é o primeiro palestrante que a gente tem. A mestre de cerimônia vai comentar com a gente. Passarelli, o primeiro é o Gustavo Silva. Fica à vontade, o microfone é seu. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Obrigado pela presença. Houve uma pequena confusão sobre os temas aí, então, primeiro eu vou fazer uma breve apresentação da J Solar e depois no painel, né, a gente vai aproveitar para discutir sobre os temas relacionados aí como conteúdo. Tenta novamente, por favor. Não. Então a gente pede o apoio técnico aqui. O passador não tá funcionando. Gustavo Silva. Gustavo Silva. A apresentação foi enviada ontem à noite, mas tudo bem. Você quer... Vocês querem trocar a ordem para que isso seja passado ali e a gente entra Qual com o Marcel? Qual a apresentação que tem para me passar para o próximo? É o Marcel Coelho. Okay. Peço desculpas, Gustavo. Bom, boa tarde. Entrando no lugar do Gustavo aqui, é bom que eu sou o primeiro, né? Já lançando a piadinha aí para quebrar o gelo. Vamos ver se passa, né? Bom, beleza. Legal. Obrigado. Posso? Fica à vontade, Marcel. Tá, qualquer coisa, estamos aqui. Bom, agradeço primeiramente a presença de todos aqui no evento. Também a Bessolar pelo convite, né? Acredito que a OSDA aí é a primeira apresentação, a primeira participação nos encontros da Bessolar. Então estamos aqui representando. Vocês vão ver que, apesar de ser uma empresa que está há bastante tempo no Brasil, nós estamos aqui bastante tempo vendendo no Brasil, nós estamos no Brasil há pouco tempo, tá? Bom, um dos temas o tema que foi considerado, né, dentro da minha apresentação são que eu, até conversando com a Bessolar, né, o que eu gostaria de expor para vocês? Os riscos e as consequências aí de importações de módulos solares. Todos nós sabemos que nosso mercado, acredito que tenha alguns integradores, tenham distribuidores aqui presentes, ele é muito, muito acirrado, tá? A gente ganha talvez nos centavos. Porém, existem alguns riscos, algumas vezes, que as pessoas sacrificam a qualidade. Eu gostaria de mostrar para vocês aí nessa apresentação, até pelo meu histórico, né, na parte técnica, nós aqui no Brasil a ideia da OSDA é realmente mostrar para vocês assim, a qualidade do produto e versus o que está sendo vendido aí no mercado nacional. Tá? Bom, uma coisa que eu acho bastante importante da gente frisar, né? Nós temos esse infográfico que a Bessolar lançou, acredito que já está até em revisão, até pelo número que foi apresentado hoje pela manhã, né? Mas nós temos aí aproximadamente aí 21, 22 GB aí no mês de, se não me equivoco, no final de novembro, isso de dezembro, de painéis. De painéis não, de sistemas solares. Para o ano que vem vamos ter um aumento aí, não sei, aproximadamente mais 10 GB. Aí eu pergunto para vocês, né? Será que todos os fabricantes têm a capacidade de garantir a qualidade realmente desses produtos? Será que realmente vai ser ofertado? Que vocês estão, que nós estamos montando, que nós estamos comprando? Será que é só o Inmetro que é importante ter? O Inmetro, ele é muito válido, ele é ótimo. Nós sabemos que o Inmetro hoje aceita relatórios, aceita informações de laboratórios internacionais. Bom, vocês vão ver aí que nem sempre é importante só ter o Inmetro, tá? Falando um pouco da OSDA, a OSDA ela recentemente lançou
foi inaugurada uma fábrica de 5 GB na primeira fase, mais 5 GB na segunda fase. Hoje ela tem uma capacidade produtiva de 13 gigawatts, tá? Que está sendo produzido painéis tanto N-Type como P-Type. Esse aí é o complexo industrial da OSA, onde a fábrica ela é totalmente automatizada. Vou mostrar para vocês um breve vídeo, tá? Onde posso observar a automatização do processo completo da OSA. Tá? Perceba a interferência humana, ela é praticamente quase que nula dentro de todo o processo. A fábrica tem locais que não tem nem iluminação. Tá? Parece mandarim, mas é inglês. Bom, mais algumas fotos aqui do nosso processo. Aí eu pergunto novamente, fazendo algumas perguntas, algumas provocações, né? Hoje a OSA está diferenciando em relação aos concorrentes, estamos oferecendo aí 15 anos, sabemos que tem concorrentes que estão oferecendo 12. Será que esses 12 anos não é muito tempo para você arriscar no seu projeto? Tem integrador que sabe muito bem, que o cara está sábado à noite, domingo à noite, se acontecer algum problema, quem é o telefone que vai ser tocado, tá? Vamos passar. Esses são atualmente os 2 quesitos que é exigido pela regulamentação, né, pela normativa. Nós temos que ter o selo do Inmetro, e dentro desse selo do Inmetro, a gente também tem a habilitação para ter o selo Procel. E muitos fabricantes, todos vocês podem ver, eles têm o selo Procel ou o código do selo Procel na sua estampado, né, ou colado na sua parte traseira lá. Mas será que ele tem selo Procel? Será que realmente os fabricantes têm selo Procel? Será que o teste report realmente é único? Uma forma de vocês comprovarem a qualidade, além do selo do Inmetro, é vocês não só se atentarem ao selo do Procel lá, ou a estampa do Procel. Vá também no site dele, no site do Procel, e verifique se realmente aquele fornecedor tem aquele selo que ele prometeu, tá? Esse site, ele, obviamente, ele é online, né? Tem uma atualização quase que semanal, ou quinzenal, se eu não me equivoco, onde você pode verificar se realmente a marca que você está comprando foi testado no Inmetro e, novamente, reabilitado para o selo do Procel. Tá? Então, para voltar isso aqui, né? Esses 2 quesitos aqui eles seriam bastante importantes para a gente verificar. Estou mostrando para vocês esse daí que eu acho bastante importante, mas aí vocês falam, pô, será que isso realmente é importante? O que nós verificamos? Talvez essa foto circulou em algumas redes sociais. Ela demonstra aí uma malandragem, vamos chamar assim, uma certa diferencial de algum concorrente que está vendendo no Brasil, onde para ter uma redução do preço, o que foi feito? Foi misturado células do tipo A com células do tipo B. Tá? Perceba aí que isso você vai verificar somente na instalação. Então, o que eu quero dizer? Quando vocês se depararem com placas que o preço está um pouco fora da realidade, desconfie. Verifique se ele tem o Procel, verifique se eles têm o Inmetro, verifique, porque você pode ter isso na sua instalação. Um outro detalhe, né? Essa é uma outra instalação de outra placa, onde até o cliente ele falou para mim, pô, mas eu vou ter só 5% de perda com esse tipo de solda aí. Realmente foi testado e ele tinha 5% de perda. 5% de perda por um dia, 5% de perda uma semana, um mês, um ano, 30 anos, ou 25, 30 anos. Será que já é representativo? Será que vale a pena você sacrificar realmente a qualidade aí pelo preço? Um outro teste de campo que nós fizemos, né, junto a laboratórios competentes aí, de fabricantes que misturaram novamente as células do tipo A e tipo B e também com soldas frias na parte do control box. Não sei se dá para enxergar muito bem, mas nós temos 2 defeitos nela na parte traseira aí que pode ser verificado. E isso o cliente aí ele fez essa designação.
Essa foto ela não faz parte dos testes que eu fiz, mas eu retirei da internet. Esse também pode ser um possível problema de alguma solda fria, de algum problema aí de recirculação de corrente parasita, tá? Você pode ter um acidente. Essa é uma suposição de um problema de corrente parasita que recirculou e você teve um problema, tá? Como é que eu identifico? Como é que a gente identifica? Eu vou passar um vídeo para vocês que que foi feito, né, um teste com uma câmera termográfica, um drone termográfico, na verdade, onde aparentemente, olhando essas placas, está tudo bem. Não tem nada legal, ela está funcionando. Vocês vão perceber o que acontece. Opa! Isso. Vamos perceber aí como que se realmente essa instalação ela estava ok ou não, tá? Estão fazendo a circulação. Em homenagem a um colega meu aí da DJI, foi feito com câmera termográfica da DJI, tá? Só para demonstrar. E aí, ó, perceba agora as diferenças. Aparentemente estava tudo ok. Com a câmera nós verificamos com essa paleta de cores pontos quentes em determinados locais. Pode ser uma sujeira, pode ser detritos, alguma coisa assim, pode ser também, tá? Mas também pode ser algum tipo de problema dentro das células. E com essa câmera você vai meio que caguetando a qualidade e pode ser feita aí uma averiguação de se realmente essa planta aí está com problema ou não, tá? Tem a parte mais forte é o chão, mas nas placas dá para perceber alguns pontos mais quentes aí da parte da instalação desse cliente. Essa planta é uma planta de 1,8 mega em um prédio no Rio de Janeiro, tá? Bom, eu pus alguns pontos, alguns detalhes para a gente discutir. Falando um pouco da OSA, já falei no início, mas falando um pouco da OSA, uma empresa aí formada em 2009, então uma empresa que tem bastante referência. Hoje já estamos com 5 fábricas no mundo todo e 10 filiais ou escritórios como aqui no Brasil. No Brasil, nós, recentemente, foi lançada aproximadamente 3 a 4 meses, tá? Hoje a OSDA ela atua desde 2017, ela vende desde 2017 no Brasil. Nós temos aproximadamente 1,6 GB, não somente OSDA, muitas vezes brand label, muitas vezes utilizando a marca de um distribuidor. Se considerarmos o mercado de atuação da OSDA, que não é GC e sim GD, entre 9% a 10% do mercado aí do market share de GD é com a marca ou com o produto OSDA. Tá? O relógio está me pressionando aqui, então... um pouquinho do produto, temos todos os produtos P-Type, N-Type, bem brevemente aí para vocês conhecerem, 550, 55, todos os produtos têm ex-tarifário, todos os produtos com Inmetro e Procel, é um detalhe que nós estamos fazendo aqui no Brasil, ter essas duas seguranças para vocês, e um breve, que já foi falado no meu currículo, a parte aqui que eu deixei para vocês, tá? Desrespeitando 30 segundos, mas acho que tá tudo bem, né? Tudo ótimo. Beleza? Quer mais 30 segundos, Marcel? Tá ótimo. Obrigada, Obrigado, então, professor. Marcel. É isso. Passo a palavra agora para o gerente de vendas da Ex Científica, Gustavo Lara, por favor. Oi. Boa tarde a todos, tudo bem? Bom, obrigado aí pela presença de todos, obrigado e parabéns pela organização da Absolar no evento. Falar um pouquinho, né, de quem é a Ex Científica, tá? A Ex Científica ela é uma empresa que faz parte do grupo Danaher, norte-americano. A OTT e a Keep Zoning são também empresas do grupo Danaher, e que no Brasil elas são representadas por nós, pela Ex Científica, tá? O nosso foco, né, é um pouco diferente, né? O nosso foco no mercado de solar é a parte de monitoramento nas fazendas solares, tá? Bom, falando um pouquinho do mercado, né? Acho que a gente já falou bastante hoje aí desde cedo, né? Projeções, né? É um mercado sem dúvida alguma muito promissor, né? A gente tem aí o dobro da capacidade nos últimos 4 anos, né? Então, sem dúvida alguma, é um foco, né, para todas as empresas, né? Falando um pouco do que a gente enxerga, né? O tema nosso principal aqui para vocês é do nosso ponto de vista como provedor de soluções, né? O que a gente
enxerga desse mercado, né? O que a gente vê, por exemplo, do ponto de tecnologia, que a gente ainda pode melhorar, né? E esse é o nosso foco, né? A gente vê que, do ponto de vista de drives, né, as próprias placas solares, trackers, enfim, a gente tem aí uma evolução tecnológica muito grande já, né? A gente tem realmente uma evolução fantástica nos últimos anos. Mas o ponto que a gente entra, né, beleza, a gente tem uma tecnologia fantástica. Agora, como melhorar, como otimizar, né, a produção dos nossos parques solares? Como é que a gente pode melhorar isso, né? E aí é onde a gente entra com estas soluções de monitoramento, né, que aí vai permitir a gente ter uma melhor performance do parque, tá? Legal. Então, quando a gente fala de otimização, né, do parque solar, qual é o portfólio que a gente traz para o mercado, né? Então, a gente traz toda a parte de sensoriamento, né? Então, estações solarimétricas, né, que trazem aí diferentes medições. As duas principais eu trouxe aqui, que é surgicidade e radiação, tá? As nossas estações também medem outras coisas, como vento, temperatura, né? Daqui a pouco eu vou passar um vídeo que vai mostrar isso melhor. Mas quando a gente fala de surgicidade, esse é um sensor, né, que a OTT traz para nós, para o mercado, e que traz realmente um avanço tecnológico que hoje nós não temos, né? Que é você medir diariamente como anda a performance dos seus painéis solares, né? Sem que você tenha que fazer, por exemplo, né, hoje a gente utiliza lá a limpeza, né, de um dos painéis, e aí você vai medindo contra um painel que esteja sujo, né? E com isso você vai medindo performance do parque. Com esse sensor, né, que é chamado de Dust IQ, né, você sabe onde, né, e quando limpar. Entendeu? O nome é sugestivo, né? Mas você sabe onde e quando limpar. Isso é interessante. Então, se você pega, principalmente em parques de grande escala, né, onde você também tem, por exemplo, você pode ter uma parte do parque que está próximo de uma estrada. Então, tem um nível de poeira, de sujeira muito maior do que tem lá as placas que estão na parte central do parque solar. Com esse tipo de sensoriamento, né, você não precisa de limpar todo o parque de uma vez só. Não, o sensor ele vai medindo, né, então você espalha esses sensores ao longo da planta e ele vai medindo cada região da sua planta. E essa informação ela pode ser conectada via escada, né? Então não precisa de mão de obra, de ter uma pessoa em campo fazendo, enfim, essa limpeza parcial para medir performance, né? O sensor basicamente, né, vocês vão ver um pouquinho no vídeo ali, ele tem 2 sensores para fazer cross-check e mais um sensor de check, que é um painelzinho solar mesmo, que faz o check para validar a performance, tá? E quando a gente fala um pouco mais da parte de radiação, então a gente fala de piranômetros de alta performance, né? Que aí nos ajuda aí a medir não só na fase de campanha, mas também na fase de operação, né? E buscar o máximo da performance da planta, medindo a radiação que nós temos, né? E a gente sabe, por exemplo, não só a radiação, mas esses piranômetros podem ajudar, inclusive em parques que o tracker ele é móvel, né, a ter o melhor posicionamento desses trackers, tá? Aí eu vou pedir pro time passar o vídeo, por favor. Nuvens, vento, poeira. São alguns dos parâmetros que podem afetar a performance de fazendas solares. Monitoramento de confiança. Operação estável, simples de instalar e quase zero de manutenção. Fácil integração em sistema SCADA. Monitoramento dos parâmetros essenciais. Irradiação, temperatura, vento, surgicidade, precipitação. Saiba como melhorar os dados de monitoramento de sua fazenda solar. Conheça a X Científica.
Soluções completas para monitoramento em fazendas solares. Sua parceira brasileira, OTI Hydromet, Luft, Keep and Zoning, Sutron. Mais de 580 anos acumulados em experiência em monitoramento ambiental. Acesse agora e conheça www.exis.com.br/energia solar. Obrigado. Voltou aqui? Voltou. Bom, gente, aqui do meu lado eu gostaria, né, de apresentar isso aí para vocês. Eu gostaria também de deixar o convite, né, para que vocês conheçam o nosso, né, venham ali até o nosso stand agora na hora do break, porque de manhã a gente teve um probleminha de logística, mas agora o sensor inclusive já está aqui, chegou na hora do almoço. Então quem não viu na parte da manhã, às vezes rodou lá, não viu, agora de tarde vai estar lá para que vocês possam ver. Os nossos especialistas, a gente tem 2 especialistas aqui hoje também, que é legal para que quem queira entender mais tecnicamente e no bits e bytes. A gente tem 2 especialistas, um que fica aqui no Brasil e o Latam também estão aqui, tá bom? Agradeço, devolvo aí alguns minutos do meu amigo Marcel. Sim, obrigada, Gustavo. E eu vou passar a palavra para o gerente comercial de projetos GD&GC da JA Solar, o seu xará, o Gustavo Silva, porque a sua apresentação chegou. De novo, boa tarde a todos. Agora acho que vamos, né? Sim. Então, vou aproveitar aqui o tempo, né? O tempo um pouco curto, mas vou aproveitar para falar um pouco da JA e já vou introduzir um pouco do tema, tá? Qual que é a visão dos fabricantes para o mercado brasileiro, tá? Então, só fazendo uma breve apresentação, a JA Solar, ela é uma empresa que foi fundada em maio de 2005, né? Temos aí, estamos na bolsa de Nasdaq, fomos na bolsa de Shenzhen. Temos mais de 115 gigas entregues mundialmente e somos líderes em entregas, tá, de módulos fotovoltaicos. Falando um pouco de fabricação, né? A fabricação a gente chama de fabricação aí linear, né, ou estruturada. Então a gente tem a fabricação desde os lingotes, né, wafers, células e módulos. Então isso faz com que nós tenhamos aí todo o controle da cadeia produtiva, tá? Então a JA ela é muito consolidada por ter aí o que a gente chama de fabricação avançada. Falando um pouco de capacidade produtiva, né, esse ano temos aí 50 GB de capacidade, o ano que vem prevemos aí uma capacidade produtiva de 75 GB. Tá? Essa capacidade ela vai ser aí basicamente 50% de N-Type, 50% de P-Type. Para quê? Né? A gente vê uma crescente aí no mercado mundial, e não só brasileiro, né, de demanda, tá? Tanto interna da China quanto Europa, né, principalmente agora por causa da guerra, e o Brasil pelas possibilidades e oportunidades que a gente encontra no mercado brasileiro. Temos 12 fábricas mundiais, né? 2 delas fora da China, para atender o mercado, basicamente, o mercado americano. Somos líderes, né, em market share, principalmente ali Europa, Ásia e também Estados Unidos. Muito importante, tá? O Marcel falou de qualidade, né? É sempre muito importante você verificar esse item. Trazendo aqui para a situação do Brasil, infelizmente o Inmetro ele faz com que tenhamos uma barreira muito pequena de entrada de produtos no Brasil. Ou seja, para atender os padrões Inmetro, é basicamente muito simples, né? Então, quando a gente busca qualidade, é sempre bom verificar os fatores, por exemplo, de bancabilidade, que vai falar ali do track record, né, da empresa, e dos fatores aí de, vamos dizer assim, uma probabilidade desse fabricante estar aqui daqui 25, 30 anos, tá? Aí, falando um pouco de qualidade, a gente vem para os selos da RETC, Pivel, que esses sim são testes internacionais que nos mostram as qualidades dos produtos. Então, muitas vezes o pessoal fala, Tier 1 é qualidade. A gente até, para quem tem curiosidade, fez uma série de vídeos no YouTube mostrando, né, para o mercado brasileiro, para tentar fazer essa educação do mercado, qual a diferença de qualidade dos modelos RETC de certificação,
Pivel e também o que significa Tier 1, né? É muito importante que o mercado, na hora de escolher um módulo, ele saiba, de fato, a qualidade que está embarcada dentro daquele módulo, tá bom? Então, quando a gente fala de metro, é uma, vamos dizer assim, uma avaliação muito rasa, né, dos padrões de qualidade. Falando um pouco mais aí de alguns aspectos, né, que tem que ser analisados, a gente tem o gráfico da Altman Z, que fala basicamente, né, qual é a probabilidade de falência dos fabricantes, né? Então, quando você analisa esse gráfico, você consegue enxergar o quão longe esse fabricante pode ir no mercado. Então, é outra ferramenta, né, que o mercado brasileiro pode utilizar para que tenha esse padrão aí de longevidade da marca e de qualidade. Falando de disponibilidade, né, que acho que importa para todo mundo. A JA Brasil ela vem crescendo, né, cada vez mais. Para você ter noção, do ano passado para esse, a gente vem fazendo investimento muito grande em equipe focada no mercado brasileiro. Isso para atender a grande demanda, né? A gente vê aí que o ano passado a gente tinha um valor de 14 gigas, hoje a gente está indo para 21 gigas, né, instalados no Brasil. Então, todas as empresas estão se preparando para isso. Qual a maneira de se preparar? Trazendo profissionais qualificados para dar o suporte, né, para o cliente final e conseguir aí ter um maior market share. Falando de qualidade, né, como eu já disse, a gente tem os principais selos de qualidade, né, que devem ser verificados quando você vai fazer a aquisição de um equipamento, né? Então temos aí o selo de qualidade Pivel, né? Temos TUV, UL. Então esses realmente são certificados que nos vão dar garantia de que esse equipamento vai ter uma geração prometida e a durabilidade prometida também. Outras certificações globais. Então, todos os módulos hoje, né, que são comercializados no Brasil, ele tem também as certificações que vão para todos os lugares do mundo. Então, isso garante que, para todas as, vamos dizer assim, os fatores ambientais, né, os módulos vão estar preparados para realmente conseguir ter uma durabilidade em padrões mundiais. Então, essa é a nossa equipe. Como eu disse, acho que todos os fabricantes vêm se preparando muito, né, para atuar no mercado brasileiro. A JA, ela deu um maior foco em distribuição no início, né, então hoje nós temos os principais distribuidores. Hoje nós temos uma equipe preparada também para atender os grandes projetos. Então, montar uma equipe de qualidade investindo no Brasil quer dizer o quê? Que a China, né, como um todo, que estão os principais fabricantes, está olhando para o mercado brasileiro com grande, vamos dizer assim, expectativa, né? Para o ano que vem nós temos aí uma tendência, um número de mercado de 18 gigas para o mercado brasileiro no total. Então, com isso, né, os fabricantes estão reforçando as equipes para conseguir atender realmente a demanda nacional. Então, a linha de produto é extremamente importante. Então, nós temos a tecnologia Deep Blue 3.0, que é da família P-Type, e a família Deep Blue 4.0, que é da família N-Type. É as duas tecnologias aí que provavelmente vocês vão ver no projeto nesse próximo ano. Então, temos a capacidade produtiva, como eu já disse, né, de previsão para o ano que vem de 70 GB, 75, 50% N-Type, 50% P-Type, trazendo de novo, né, tecnologia de ponta para o Brasil e muita tecnologia embarcada no módulo. Muita gente acaba falando, né, tem o paradigma que módulo é tudo igual, né, mas realmente não é. O módulo ele tem muita tecnologia embarcada para que ele tenha uma maior eficiência, uma maior geração, uma menor degradação e, consequentemente, né, atender a expectativa do mercado, que hoje a gente fala mais, não em CAPEX, né, mas sim em LCOE, que é o custo nivelado de energia. Então, quando a gente olha para o mercado brasileiro, onde o custo é muito importante, a gente avalia o custo não só como dinheiro investido,
mas sim como retorno do investimento. Muitas vezes o seu capex na aquisição de um projeto é menor, mas o retorno de investimento também vai ser menor. Então você tem que analisar a longo prazo, né? E não analisar pura e simplesmente pelo capex ou investimento no projeto, mas sim pelo custo nivelado de energia. Também, né, para assegurar aí algumas variações e complicações em todo o processo de logística, nós implementamos aqui no Brasil um entreposto aduaneiro para servir ali como um backup, né, para os nossos clientes. Então, se tiver algum problema no desembaraço, né, você ter da onde tirar o módulo, né, uma quantidade de módulos que vai conseguir atender o seu projeto e que não vai impactar no seu cronograma. Então, isso é extremamente importante. Estou voltando. Então, esses são nossos contatos, tá, aqui no Brasil. Nosso time de suporte, temos time de suporte local. A gente entende hoje que o Brasil, como foi dito aqui, né, o próprio Daniel, é o terceiro país que mais consome módulos no mundo. Então, os fornecedores de equipamento olham para esse mercado, né, com muita expectativa, tentando dar o melhor atendimento, né, para o Brasil, formando equipes fortes, trazendo produtos de ponta, né, para atender as expectativas. Então, é isso, muito obrigado. Depois, no painel de discussão, a gente vai ter mais oportunidade para perguntas. Obrigada, Gustavo. Antes de passar a palavra, eu quero reforçar para você que está em casa, na nossa transmissão online, aproveite o botão que está aqui abaixo do vídeo, acesse o formulário, coloca lá a sua pergunta para que ela seja respondida aqui aos presentes, QR Code, tanto no telão quanto nos banners laterais. Agora eu passo a palavra para o Solution Manager da Huawei, o Luiz Roberto Valer Morales. Boa tarde, pessoal. Sou o Dr. Roberto Valer, Solution Manager da Huawei. Eu trabalho principalmente no mercado de GC, mas hoje na palestra vou falar bem pouco, né, da parte do produto, mas eu quero falar um pouquinho da visão que a gente tem na Huawei sobre o que vai acontecer nas aplicações que a gente trabalha. A Huawei, para quem não conhece, né, tenho que fazer um pouquinho comercial, infelizmente faz parte dessas apresentações, mas para quem não conhece a Huawei é uma líder do setor tecnológico. Atua em várias áreas. Alguns conhecem a Huawei por causa dos celulares, outros conhecem a Huawei por causa da rede 5G, por causa dos produtos de telecomunicação, mas a Huawei também é líder do setor solar na parte de fabricação de inversores. E como que a gente chega nessa liderança? Esses números que aqui, eu posso mostrar vários números, mas aqui eu acho que é o mais interessante. Dos 197 mil funcionários que tem a Huawei no mundo, mais da metade trabalham em pesquisa e desenvolvimento. De todas as empresas do mundo, de todos os setores, a Huawei é número 2 em investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Entre todas as empresas do mundo, a Huawei é número 1 em patentes. Esse é parte do nosso know-how, obviamente não é o único valor que temos. Temos vários indicadores de segurança financeira, de liderança em marca, mas eu acho que esse é um ponto muito importante. E também não estavam falando muito aqui, mas a Huawei no Brasil, Huawei é uma empresa chinesa, uma líder do setor tecnológico chinês, mas aqui no Brasil a gente tem 24 anos trabalhando. Então, há muito tempo atrás, a Huawei visou que o Brasil era um país muito importante, principalmente para a área de telecomunicações, e hoje é um país muito importante para o setor fotovoltaico. Então, a gente tem uma infraestrutura que não é somente um escritório, temos vários escritórios regionais em todo o país, temos vários centros de distribuição alocados em todo o país, de maneira que, quando existe um problema com algum inversor da Huawei, esse inversor pode ser substituído no menor tempo possível. Tá? A Huawei não conserta inversor, a gente substitui esse inversor, entra em garantia.
Falando um pouquinho aqui do mercado solar. Cara, eu sou já escutaram, sou peruano, não sou estrangeiro, pelo sotaquinho vocês conseguem identificar. Quando eu cheguei aqui e olhava a matriz energética do Brasil, mais ou menos em 2009, para encontrar a parte solar eu tinha que ver a matriz elétrica, uma fatia muito pequena que era outros, e dentro dessa fatia pequena, vamos falar uns 30, 40 megas, talvez na época, principalmente do programa do PRODEM, que era salvar os sistemas fotovoltaicos off-grid, isso era o que era solar. 2009 começou a aumentar um pouquinho, 2018, 2017 começou a deslanchar. Essas são algumas previsões que a gente tem do que vai acontecer. Hoje acho que estamos com 21, 23 gigas, né? Todo dia aumenta 1 giga. É bem incrível o crescimento do Brasil. Mas em pouco, assim, um cenários otimistas, 2026 podemos chegar a 64 gigas. Hoje a energia solar já é em potência a terceira mais importante de todas. A primeira é a hidroelétrica, depois a eólica, mas com estes números, provavelmente a solar vai ser a número 2 em potência instalada. Então, o que significa tudo isso, né? Não é somente mais geração de empregos, não é somente, né, uma diminuição dos custos associados, porque aqui a gente está falando que quando se implementa energia solar, o Estado está implementando potência elétrica sem investir no tostão. Então é uma coisa também muito interessante, fora os impactos ambientais que também são contidos em conjuntos. E aí, quando a gente fala nas aplicações de sistemas fotovoltaicos, não coloquei a parte off-grid, né, que também foi por muitos anos a principal aplicação da energia solar aqui, e ainda é, porque temos mais de 1 milhão, infelizmente, de casas brasileiras que não têm acesso à energia elétrica. Então, também é um mercado que tem que ser explorado, como já vem sendo, né? Mas com maior contribuição da energia solar. Mas dos principais cenários, quando a gente fala da geração conectada à rede, a gente encontra o setor residencial, o setor comercial e industrial, as usinas de grande porte, né, que vão até 5 megas segundo a legislação atual, provavelmente vai mudar para 3 megas, né, seguindo a 14300, e as usinas de grande porte. Então, aqui vou passar um pouquinho, né, mas depois eu volto a falar um pouco disso aqui. Vamos falar do setor residencial, tá? O setor residencial é o setor que, quando a gente vê a potência instalada, é o mais representativo, né? Na verdade, a maior quantidade de sistemas fotovoltaicos instalados pertencem aos sistemas residenciais. A Huawei sabe da importância desse setor. Só que a gente estamos tentando que essa régua do setor residencial seja cada vez mais alta. A gente, como foi falado nos módulos, também acontece com os inversores, que acontece com as estruturas, que acontece com os cabos solares e com qualquer componente do sistema fotovoltaico. Não todos são iguais. A qualidade é uma coisa muito importante e, infelizmente, principalmente para o setor residencial, onde o público consumidor não sabe diferenciar o que é uma marca boa de que é uma marca que não é tão boa, né? E valoriza mais o preço, né? Então, existe toda uma tarefa, não somente das associações, mas de todos os envolvidos, para poder capacitar este usuário a escolher, porque, afinal, é um investimento. E o que a Huawei está tentando fazer, justamente apoiando as diversas iniciativas que tem no setor? Promover que dentro do inversor, que é um elemento mais inteligente, né, vamos falar de todo o sistema fotovoltaico, e onde muitas das proteções têm que estar integradas dentro do inversor, ou têm que ser compatíveis com o inversor, dentro do inversor tem que ter a proteção contra arcos elétricos. Por quê? Porque, infelizmente, no estágio atual, a qualidade de mão de obra, né, para instalar esse sistema fotovoltaico não é suficientemente qualificada. E, durante os 25 anos que vai durar esse sistema fotovoltaico, podem existir N fatores, um bichinho que vai morder um cabo, às vezes o cara coloca uma mangueira corrugada que não está com proteção ultravioleta, essa mangueira vai se deteriorar, vai virar farelo em menos de um ano, o cabo vai estar exposto, às vezes o cabo não atende os requisitos da 16612 e pode ter um arco elétrico. Quando a gente fala de um arco elétrico, estamos falando de perigos contra não somente a segurança do patrimônio, mas contra a segurança das vidas humanas. Então,
acreditamos que tem que ter justamente essa proteção com arco elétrico, de alguma maneira, no sistema fotovoltaico, né? Principalmente recomendável no inversor. Outra coisa que a Huawei acredita bastante é no uso das baterias. Eu entendo que hoje o sistema de armazenamento, pelos preços que estão trabalhando e pelo contexto mundial, são às vezes proibitivos. Tá? O meu tempo está voando aqui, mas vou tentar acelerar. E a gente tem que pensar uma coisa muito importante. Sistema fotovoltaico com armazenamento não é somente para uma aplicação off-grid, tá? Quando a gente pensa em sistema com armazenamento, é off-grid, né? Caiu energia, você tem que ter uma reserva. Mas quando a gente pensa um pouquinho a longo prazo, existe uma possibilidade muito grande de poder utilizar este sistema de armazenamento, não somente na área residencial, mas em outras áreas. Na área residencial, se por algum momento a norma muda, né, como se está trabalhando atualmente, e a gente integra a tarifa binômia, a gente pode fazer uma espécie de peak shaving, né? Como acontece, que vou falar hoje, né? mais na frente, com o setor comercial industrial. Hoje, no setor comercial industrial, chega o horário ponta, o que o cara faz? Essa energia que compra a concessionária é muito cara, ele prefere se desligar e ativar um gerador a diesel. Isso pode ser feito também com um sistema fotovoltaico complementado com uma bateria. Das diversas formas de sistema de armazenamento que existem, não somente armazenamento eletroquímico. Os mesmos princípios de modalidade, né, também são aplicados aqui no sistema de comercial industrial, né? Aqui já é uma indústria um pouco mais avançada, mas acreditamos que, por exemplo, locais como posto de gasolina têm que ter uma normativa específica também de proteções contra arcos elétricos. É muito importante. Outro ponto, né? A Huawei foi uma das pioneiras aqui, já estou falando aqui do setor de utility, das grandes usinas. Né? Usinas de 30, 40, 50, hoje se trabalha com 100, 500 megas, 1 giga para que essas usinas sejam viáveis. A Huawei acredita na importância da modularidade. No Brasil se trabalha muito com os inversores centrais, é uma topologia que traz muitas vantagens, mas a Huawei acredita que quando você tem uma solução modular, essa solução, primeiro, tem um impacto muito importante na disponibilidade, porque se uma máquina para, não afeta o rendimento de todas as outras máquinas. E segundo, você tem ganhos associados com a geração, porque tem mais MPPTs, tem um menor mismatch, esse inversor responde mais rapidamente às variações de temperatura e radiância e, com consequência, traz um melhor LCOE. Opa, segundos aqui. E, finalmente, armazenamento. A gente também tem produtos, né? A Huawei, apesar que esta parte de armazenamento com sistema fotovoltaico tem pouco tempo, a Huawei tem mais de entre 12 a 10 anos de experiência trabalhando com sistema de armazenamento. No setor do utility também a gente tem bem coisas muito interessantes. Por quê? Uma usina fotovoltaica, mais na frente, que queira implementar um sistema de armazenamento, vai poder vender esta energia excedente, que pode ter em alguns momentos, em um horário mais conveniente, talvez no PLD, né? Então, isso vai viabilizar um pouquinho mais, rentabilizar, na verdade, as usinas atuais. Outra coisa muito importante, estamos falando de uma fonte renovável, uma fonte que é intermitente. Com as mudanças, né, legislativas necessárias, uma fonte intermitente associada com um sistema de armazenamento pode não somente vender energia, mas também pode vender potência, como é atualmente feito com as usinas hidrelétricas, né? Usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas. Então, também um ponto muito importante que pode ser aplicado mais na frente. Bom, pessoal, eu, infelizmente, sempre estes eventos eu falo muito e fico Quer mais 30 segundos, doutor Roberto? Muita vontade de falar. Mas, assim, resumindo, eu acho que temos muitas possibilidades de novas aplicações, tanto do sistema fotovoltaico como que a gente já tem implementados, que já temos uma boa experiência, como a associação destes sistemas fotovoltaicos com novas tecnologia de monitoramento, tecnologias como a inteligência artificial, que vão permitir que o inversor faça novas funcionalidades, como o controle do tracker, como os testes, os ensaios de curva IV e outros serviços também oferecidos. Então, acho que tem muita coisa na frente para estudar, para implementar e para fazer negócios. Bom, pessoal, muito obrigado.
Graças, doutor Roberto. Agora eu vou passar a palavra para o advogado da Unidade Tributária da Martorelli Advogados, João Amadeu Santos. Oi. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria primeiramente de agradecer, em nome da presidência do Conselho, da presidência executiva e da presidência do painel, Daniel. Obrigado pelo convite. Queria mandar uma lembrança especial para todo o time técnico-regulatório, pessoal lá, Rafael, Vinícius, Paula, Fernanda e quem eu não citei nominalmente. A gente desenvolve esse trabalho junto com a AB Solar nas leads do setor, especialmente nessas duas áreas, na tributária e na de energia. E na de energia eu faço menção ao nosso sócio, o Guilherme Berejuc, que está aqui sentado, está acompanhando a gente. E eu queria falar um pouco sobre a evolução do beneficiamento fiscal, com foco em geração distribuída. Como a gente está falando aqui de cadeia do setor, eu acho que pode ser um tema interessante para a gente discutir aqui. Então vamos lá. Meu nome é João Amadeu Santos, eu faço parte da Martorelli Advogados, um escritório baseado em Recife, mas a gente não fica somente no Nordeste, apesar de a gente ressaltar nosso DNA nordestino. Como vocês sabem, pernambucano tem mania de megalomania e a gente não cabe só no estado, né? E até tem uma anedota, né? O Pernambuco tem dois grandes rios, o Capibaribe e o Beberibe. Eles nascem no interior do estado e desaguam no Oceano Atlântico. A gente diz que o Oceano Atlântico nasceu em Recife. Ele acaba não nasceu em outro lugar, não. Nasceu lá na junção do Capibaribe e do Beberibe. Isso é uma lenda urbana nossa. O ponto de partida para a gente falar do incentivo fiscal na parte de geração distribuída, é o que eu estou falando da venda de energia propriamente dita, é o convênio ICMS 16/2015. Tá? Tem muito texto de lei aqui, pessoal, mas eu não vou me ater a ele. Tá? Isso aqui é só para um guia e tal. Eu sei que fica muito maçante, eu sei que o direito tributário não é a matéria mais interessante, a gente sabe disso. Então vamos tentar dinamizar ao máximo, né? E aqui eu estou mais para fazer a função que é lá no escritório a gente acredita que o advogado tem que fazer, que é ser um meio. O que brilha mesmo é o direito do cliente. O advogado ele não tem que ter muito holofote, não tem que ter muito... Até porque também não daria para comparar a minha bio com a bio dos outros palestrantes por aqui. Né? Então, estamos aqui só de coadjuvante. O Convênio 16 de 2015 ele traz aquele incentivo que a gente sabe, né? Até 1 mega está isento de ICMS. Essa isenção ela não pega a TUSD, nem os encargos de a transmissão e a distribuição. Só que, na redação original... Isso não estava tão distinto assim. Simplesmente se incentivava a geração distribuída conforme ela fosse conceituada. Essa especificação, para você dizer que geração distribuída é isso, é até 1 mega, e vai ter que obedecer os termos da resolução normativa 482 da ANEEL, isso veio depois. Tá? Isso é um dado importante para o que a gente vai falar lá na frente. Com o tempo houve evolução, tá? A gente mais ou menos tem um convênio com a redação de 2018 para cá, que fala isso. Respeita o marco legal da resolução normativa 482, até 1 mega está incentivado. Isso é o convênio, é o que todos os estados concordaram, tá bom? Isso aqui é onde está escrito, né? A cláusula primeira e as definições. Bom, existem alguns outros requisitos que você tem que cumprir, eu vou passar por isso aqui porque também não é interessante. A questão é, você tem que estar incentivado no PIS e COFINS também, esse incentivo ele é feito por uma lei e essa lei ela fala alíquota zero no PIS e COFINS, que é a mesma coisa que você zerar a carga tributária. Então, cumprindo isso, você está apto a ter esse incentivo. Aqui está a resolução normativa 482, 2012. Tá? Essa resolução ela foi atualizada com o tempo. Ela foi atualizada em 2017. E aí, antes de eu entrar no próximo passo, e aqui eu estou fazendo a apresentação em 3 partes, a gente está falando do passado, né? O que a gente tinha lá atrás, depois eu vou falar como é que a gente está no presente e algumas expectativas para o futuro. Tá bom? Então, por que é importante falar da Constituição Federal? Artigo 155 é onde estão os tributos estaduais, parágrafo 2º onde está o ICMS, inciso 12 é como você faz benefício e a linha G ela vai dizer que você tem que... a lei complementar, ela vai... que é uma lei que complementa a Constituição, né, como o seu próprio nome já diz, ela vai dizer, olha, não dá para deixar sozinho para cada estado passar o benefício que quiser. Pelo menos essa era a intenção em 88. A gente já sabe que não é bem assim, né? Até porque se fosse assim a gente não falaria em guerra fiscal. Mas a intenção do Constituinte lei complementar vai dizer como os estados, de forma unânime, vão aprovar incentivo de ICMS. Incentivo é isenção, redução de base de cálculo, crédito presumido, isso é o que a gente já conhece.
A lei complementar, ela não foi editada depois da Constituição de 88, mas já existia uma lei anterior, uma lei complementar anterior, essa é a Lei 2475. Essa lei basicamente vai dizer, olha, isenção, você tem um órgão, esse órgão é nacional, participam todos os estados, esse órgão se reúne, vai ter a decisão, se tiver unanimidade, é passado aquilo que a gente chama de convênio, ou seja, a concordância de todos os estados em relação a esse incentivo, e está concedido o benefício. Pode ser um pouco diferente? Pode. Se um estado só quer passar um incentivo, basta que os outros concordem. Aí você vai ter um incentivo localizado. Se quer passar para todo mundo, basta todo mundo dizer que sim, e aí está otorgado o benefício. Tem essa questão a gente fala muito, ó, não tem a previsão na minha legislação interna. Calma lá. A própria lei complementar, ela fala aqui, olha, se o Estado participou da discussão, aprovou, o benefício inclui ele na redação do convênio e não teve internalização na sua legislação interna, o convênio está meio que aprovado de forma tácita. Até porque seria muito contraditório o secretário de Fazenda estar lá aprovar e o incentivo ele não ser implementado no respectivo Estado que concordou na reunião do CONFAS. Só que a gente sabe que na prática não é bem assim. O que acontece a gente tem muitos entes no Brasil, tem um histórico de cada Estado que atrai investimento para si próprio, e na prática, a gente sempre viu estados otorgando incentivos de maneira unilateral. Isso causa uma série de problemas, né? Não é o desejável do ponto de vista de política fiscal, não é o desejável do ponto de vista de política econômica, também não é o desejável do ponto de vista de política tributária, porque você acaba tendo uma miríade de legislações, elas são feitas de forma não didática, você acaba sendo submetido a pressões de poderes locais, e aí a gente fica nessa confusão que a gente está hoje. Tá? O que foi que aconteceu? Em 2017, houve um movimento legislativo encabeçado pela União Federal para dizer, olha, a gente tem muito incentivo passado aí de maneira meio obscura, né? Um negócio meio... Não dá para ficar assim. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente também não tem como revogar, porque também tem muito negócio que depende da projeção tributária que ele fez de acordo com aquele incentivo que estava otorgado para aquele setor. Então, a gente vai meio que zerar o jogo. A gente vai dar oportunidade para, pelo menos, a coisa se tornar mais pública. Então, os estados eles vão ter que publicizar os incentivos que têm, e aí a gente vai dar uma convalidada. Ou seja, daqui para frente vai passar a valer. Tá bom? Do jeito que está. A questão você vai ter que dizer como é, esclarecer como é, expor as regras e, se você desrespeitou aquela regra que o contribuinte dizia que você tinha que seguir, você, Estado, agora a gente vai oportunizar a sua convalidação, você vai seguir com o seu incentivo e tal, desde que você siga determinados requisitos. Tá? O que aconteceu teve uma pequena reeditação aqui, acho que foi na conversão da apresentação pessoal, mas o que foi dito, né, lá na lei complementar é o seguinte: a gente tem uma questão de prazo de validade, que isso aí foi resolvido depois. É assim, a lei complementar disse, olha, está aqui essas premissas. O CONFAS vai editar um convênio para regulamentar isso aqui. A partir do momento que esse convênio for colocado em vigor, vocês vão contar um prazo. Aí o pessoal, aí tem as categorias lá, né? O pessoal de comércio, que é o nosso incentivo aqui está, teria até o fim de 2022. Ou seja, esses benefícios que foram otorgados de maneira, digamos assim, inválida, entre aspas, eles vão valer, mas vão valer com prazo. O prazo originalmente era o final desse ano. Depois veio uma outra lei complementar, que mudou a lei complementar 160 e passou a contar o prazo desse convênio e equalizou todos os setores que estavam ali discriminados para 2032. Então, todo e qualquer incentivo que a gente esteja falando aqui, que é um incentivo feito, digamos assim, de maneira irregular, ele está valendo até 2032. E aí, eu não diria que é uma coincidência. A partir do momento que, em 2017, a gente tem uma lei complementar dizendo o seguinte: se você passar um incentivo que está fora das regras, ou seja, de maneira unilateral, ele vai ser convalidado. Em 2017, Minas Gerais, e porque eu falei que não é coincidência, porque
Minas Gerais, vocês vão ver aqui, em termos de legislação, de incentivo fiscal, é a mais avançada que a gente tem no país. E também é o estado líder em geração distribuída. Eu não acredito que esses dois fatos estão desligados entre si. Você teve uma alteração no regulamento do ICMS, passado vinha uma lei, tá? E essa lei de 2017, ela estendeu a margem de beneficiamento para 5 megawatts. Então, Minas Gerais, diferente dos outros estados, passou a incentivar no ICMS a geração distribuída 5 vezes mais do que os demais estados que estavam submetidos à regra do Convênio 16/2015. Minas Gerais fez isso. A gente tem também um avanço na caracterização de que forma na geração distribuída você pode ingressar. E aí eu estou falando de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras, geração compartilhada, autoconsumo remoto, que é uma coisa que nem em todos os estados vai ter essa especificação. E também Minas Gerais fez uma coisa muito interessante, que foi o seguinte: se você observar a redação do convênio 16/2015, ele vai dizer que a isenção não se aplica aos encargos de transmissão e distribuição, TUSD e ATUSD. Quando Minas Gerais passou essa aqui, ela suprimiu a parte de distribuição. Então, em tese, a isenção está abarcando a distribuição também. E aí, isso não quer dizer que em Minas Gerais a gente tenha esquecido o Convênio 16/15. Tá? Esses dois incentivos, acho que é a parte mais importante entender aqui. Esses dois incentivos eles correm em paralelo. Você pode estar submetido à regra do Convênio 16/15, que está lá internalizada na legislação de Minas Gerais. Aí você estou até 1 mega, enfim, esse incentivo ele não tem prazo, enquanto o convênio estiver vigente, ok. E você tem uma outra seção na legislação interna de Minas Gerais que coloca incentivo para geração distribuída, mesma característica, só que com esse plus, que é até 5 megawatts, e essa especificação de outros tipos de empreendimentos que estão lá dentro. Tá? Aqui está onde ele está localizado, né? E aí, a Lei Complementar 160 e o Convênio 190, eles oportunizaram os estados que estão na mesma região geográfica a importarem a regra do estado que ele perceber, a partir da publicização que a Lei Complementar ordena, a fazer o mesmo benefício na sua legislação própria. Ou seja, vai estar tudo publicado, você vai ver, pode importar desde que esteja na mesma região. É o que o Rio de Janeiro fez. Tá? A lei é basicamente a mesma, tá? Inclusive na parte da TUSD. Tem o Espírito Santo também, né? Estamos falando da região sudeste. Aqui, isso foi colocado dentro de um programa, mas lá dentro dessa lei que trata desse programa também vai estar lá a mesma isenção nos termos que Minas Gerais concede. E estou terminando aqui a parte que eu estava falando do presente e a gente vai falar sobre as conclusões para o futuro. Uma dessas partes tem a ver com São Paulo, né? Foi anunciado no painel geral mais cedo que São Paulo está com esse compromisso de também internalizar aqui, e aí a gente fecharia o Sudeste. Quando a gente percebe isso aí, o que eu imagino que vai acontecer quando a gente tiver a legislação de São Paulo organizada é que dentro lá da parte do anexo 1, né, do regulamento CMS, que trata das isenções, a gente vai ter uma seção a mais, tal, mais ou menos o que acontece com Minas Gerais. Você tem um item lá que trata da isenção antiga, até 1 mega, você tem outro item logo embaixo que trata da isenção até 5, né, que é a mais interessante. Só que queria voltar um pouco aqui para a gente ver o que realmente aconteceu. Né? Vocês percebem que na redação original do Convênio 16/2015, estava lá, está incentivado geração distribuída. Não tinha essas limitações. E depois foram passadas limitações conceituais que fizeram o setor ficar meio que, como a gente fala lá, enganchado. No seguinte sentido. Está limitado a 1 mega, respeitando a 482. Depois veio a 687, salvo engano, e mudou a 482, só que o convênio, apesar de citar a 482, continuou por escrito limitando a 1 mega. Então a gente ficou com esse paradoxo.
E aí, respeita ou não respeita, atualiza ou não atualiza. Até agora não veio essa atualização e nenhum fisco estadual vai querer seguir por si só, unilateralmente, né? Dizer que está seguindo um convênio com a redação mais atualizada da resolução normativa. Então, justamente por isso que existe a concessão unilateral, Minas Gerais, toda essa história que eu falei aqui. Então, primeira conclusão que a gente tira, olhando em perspectiva, é que parece que havia uma intenção lá atrás e o próprio emaranhado legislativo fez com que os agentes de mercado, e quando eu falo agentes, os estados também são agentes, tá? É uma coisa que, às vezes, a gente, quando trabalha no tributário, fica pensando que é só o fisco contribuinte naquela relação particular. Pelo menos eu, particularmente, acho que o que influencia todas essas questões são os estados, os fiscos, determinada postura, determinada secretaria, seja municipal, seja estadual, enfim. Toda essa interação gera isso que a gente chama de tributação, né? Inclusive nos casos concretos. Bom, aqui a gente viu que as próprias mudanças legislativas levaram os agentes para uma situação tributária que não era almejada lá inicialmente. E, para o futuro, eu acredito que aí uma observação minha, particular, do que eu tenho visto de discussão, é que a gente, quando tiver essa questão da geração distribuída, meio que organizada, o Sudeste passou, a legislação está vigente, prazo até 2032, ok. Tem gente que aproveita, tem gente que não aproveita. Quando a gente tiver isso instalado e tal, e o setor como um todo, ele for crescendo sua importância econômica, já é muito grande, mas a gente viu aí as projeções, né? Que vai ficar muito maior, vai ser muito mais relevante, vai atrair muito mais investimento, vai circular muito mais dinheiro. Eu acredito que os agentes envolvidos, eles vão se deslocar para um outro nível de discussão, que é o seguinte: se eu tenho isenção, é porque o tributo está sendo cobrado. Aí eu vou lá e isento, certo? Mas ter a cobrança para esse tipo de situação que envolve a autoprodução é certo ou é errado? E aí a gente não tem um repertório grande para dizer, com certeza, uma resposta. Mas a gente sabe que o básico de tributação diz que, para você cobrar determinado tributo, você tem que ter todos os elementos necessários para que ele seja cobrado. Se não tiver um deles, não vai haver a cobrança. Por quê? Porque a gente está falando da incursão do Estado de maneira violenta, às vezes uma violência simbólica, às vezes nem tanto, no patrimônio particular. Então a gente precisa que todos os elementos que delimitam, né, esse exercício desse poder estejam lá. Se não estiver lá, não vai cobrar. No caso da autoprodução, e aí não estamos falando mais de limitado a 1 mega, limitado a 5 mega. Isso vai se tornar uma coisa à parte. A questão é, quando eu tenho, ou eu próprio, ou uma organização, ou um consórcio, ou, enfim, qualquer tipo de organização, e aí fica a liberdade do agente de mercado. Quando eu tenho esse tipo de organização e eu gero a minha própria energia, eu estou fazendo a circulação que é necessária para o imposto sobre circulação de mercadorias? Eu tendo a dizer que essa resposta é não. Por quê? Porque eu não estou tendo mudança de titularidade. Pelo menos não, digamos assim, da maneira que a gente conhece a mudança de titularidade hoje. E, infelizmente, essa é uma posição mais a nível teórico, que eu teria para dar para vocês. Como eu disse, a coisa vai tomar mais volume, e mais volume tende a gerar mais discussões. Essas discussões vão sendo publicizadas, e eu estou trazendo aqui alguns precedentes. Um deles é de Pernambuco, tá? É um processo de um consórcio que entrou justamente para, muito bem construído esse processo, por sinal, né? Em clima de Copa, né? A gente pode não ser daquele país, nem torcer para aquele país, mas quando a gente vê futebol bem jogado, a gente gosta, né? Então, eu não trabalhei nesse caso específico, mas como eu vi que a construção foi muito boa, eu realmente acho que é um trabalho digno de elogios. E aqui, a própria sentença desse processo, ele está no 2º grau para julgamento, e o julgamento teria sido no final do mês passado, foi adiado. Ele diz que não se trata de isenção, mas de não realização da hipótese de existência tributária. Eu não vou cansar vocês com o que é a hipótese de existência tributária, né? Isso é coisa para a gente discutir internamente, mas basicamente o que a gente está dizendo é: você tem situações hipotéticas em que o imposto se cobra. Essa situação hipotética não está sendo verificada aqui, justamente porque quando o próprio consumidor gera energia elétrica, ele irá consumir. Ou seja, é como se eu tivesse a mercadoria,
está comigo, eu fiz ela circulou comigo mesmo, então não teve mudança de titularidade. Tá bom? E um outro precedente, que é uma ação direta de constitucionalidade do Partido Verde, deputado Faisal Jorge Calil Filho. Ação declaratória de constitucionalidade em Estado vai para o órgão especial do respectivo Tribunal de Justiça. Tá? A gente fica escutando ADI no STF, né, e tal, realmente. Essas ADI são de matéria constitucional. Quando você está vendo uma questão do próprio Estado, a própria legislação estadual, vai para o órgão especial do respectivo TJ. Então, o TJ Mato Grosso julgou esse processo recentemente. Tá? Julgou tão recentemente que o acordo ainda não está disponível, mas a gente sabe, pelo andamento processual, que a ADI foi julgada procedente. E essa é uma decisão de caráter geral, porque eles disseram, olha, a legislação, do jeito que está escrita, não pode dizer que há incidência quando o titular da produção é o mesmo titular do consumo. Tá? Quando sair, estou ansioso, inclusive, para ver esse julgado, porque eu acredito que tenha algum tipo de modulação de efeito. Tá? Pessoal, é basicamente isso. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela atenção, estou à disposição para os debates. Fica aqui meus contatos. Esse é um QR Code do meu LinkedIn. Obrigado. Obrigada, doutor João. Vamos ao debate, então, Pansarella? Tudo ok com o Mick? Vamos lá, então. Deu certo. Obrigado. Bom, João, quando você falou que não entendia por que Minas Gerais foi o primeiro, às vezes é por causa do custo da tarifa. Tá? Geralmente, os estados que têm as maiores tarifas são os mais interessantes para investimento do pessoal que vai fazer parque solar e poder fazer o aluguel do ativo depois. Né? Mas fazendo assim um pupurri de todos que nós estamos aqui na mesa, o legal é que a gente comenta que todos aqui trabalham para o mercado de energia solar e entender de produto, seja um módulo, seja um inversor com bateria, seja o sistema de monitoramento e limpeza, ou a legislação que se aplica para dar viabilidade econômica, financeira e também a segurança jurídica para os investidores. Isso tudo faz parte do mercado de energia solar brasileiro hoje, e a gente aqui está para sempre estar discutindo e colocando para todos sempre informações, né? Eu gosto muito de falar com o Gustavo, que é uma biblioteca, né? Gustavo, o que você pode me falar aí com relação? Eu acho que agora o mercado brasileiro está vindo com mudanças de tecnologia, que o mercado em geral está vindo, as usinas de grande porte, N-Type. O que você acha desse crescimento, dessa mudança? O que você pode falar para a gente um pouco? A gente vê aí um crescimento muito acelerado, principalmente nessa mudança de chave para o próximo ano, e principalmente usinas que a gente chama de centralizada. Né? Quando a gente tem usinas de grande porte, aí 300, 400 mega, realmente o N-Type está sendo uma escolha, até pelos benefícios de acordo com a tecnologia. Né? Quando eu disse, né, na apresentação que tudo é questão de projeto e de tipo de aplicação, né, a gente vê que realmente usina de grande porte, a tendência é se utilizar módulos mais voltados para a tecnologia N-Type, porém a tecnologia tipo P, né, ele ainda continua muito competitivo, principalmente nos projetos de GD. Né? A gente vê agora, principalmente com a mudança e com a permissão de clientes de menores potências aí conseguirem entrar no mercado livre, a gente também vê um aumento aí de usinas de GD remota, né, a serem construídas no próximo ano. Então a gente entende que realmente N-Type ele vem aí para as usinas de grande porte, né, com mais força, porque quando a gente faz ali o cálculo de LCOE, é realmente uma tecnologia que traz muitas vantagens aí para geração em grande escala. Porém, a tecnologia tipo P ela ainda tem um espaço massivo, né? Principalmente em projetos menores aí que precisam, por exemplo, uma usina de solo com estrutura fixa, né? Que não vai ter todos os benefícios aproveitados da tecnologia N-Type. Com certeza. Basicamente, é uma mudança de tendência, uma mudança de tecnologia de módulos, né? Para quem está mais tempo no mercado solar, né, a gente veio lá de módulos policristalinos, depois o mono-PERC, né, e agora a gente já começa a falar dos módulos tipo N. Né. Basicamente, na construção da célula, quando a gente fala em nível celular, é a polarização do silício.
né, no silício tipo P, nós temos uma polarização positiva na fabricação da célula, assim, falando, né, não tão profundamente. E nas células tipo N nós temos uma polarização negativa. O que isso impacta, né? As células do tipo N, ela tem uma resistência interna menor. Com isso, ela tem menores níveis de degradação, menores coeficientes de temperatura, uma maior potência, consequentemente, uma maior VOC, né, uma tensão de circuito aberto, e, consequentemente, uma maior potência. Com isso, na mesma área, eu consigo ter um módulo com maior potência. Tá? Então, é basicamente isso. Então, quando a gente aplica isso numa usina, principalmente em grande escala, né, a gente tem um benefício de LCOE com custo nivelado de energia menor, consequentemente, o retorno de investimento maior. Então, quando a gente fala em projetos aí descentralizada, hoje é uma tecnologia que tem se visto bastante, né, nos projetos. Acho que até de geração distribuída compartilhada tem essa mesma maneira de interpretação, tá? Ô, Daniel, A dopagem da módulo. só para Aproveitando. fazer um complemento também, muito bem explicado aqui pelo Gustavo, né? Lembrando que o N-Type não é uma tecnologia nova, tá? Isso daí já se aplicava a semicondutores, e a primeira placa que a gente usa, provavelmente todos os TCCs que vocês lerem aí, a placa que está na NASA lá desde 1970, se eu não me engano, 70 alguma coisa, já era N-Type. Porém, o que aconteceu? O P-Type ele é muito mais barato na sua fabricação. Você está fazendo a polarização, você tira do fósforo para o bório. Então, essa nova polarização do N-Type te garante uma maior eficiência, assim como ele explicou, né? Você tem uma resistência menor à passagem da corrente elétrica, consequentemente uma maior eficiência no mesmo espaço físico. Porque o que nós percebemos, isso daí acho que é claro para todo mundo, o P-Type está chegando no limite dele. 550 eficiência, né? de eficiência versus eficiência. Tamanho. No limite de eficiência versus tamanho. Então, 550, 570, talvez uns 75, forçando aí uns 600. Mas aí os fabricantes, de uma forma paliativa, começou a aumentar os módulos. Só que, pô, imagina você fazer uma instalação, um módulo de 3 metros, num telhado, você vira uma vela, o cara cai para trás, né? Então, realmente, novamente, eu concordo com o Gustavo. O N-Type, até pela polarização dele, módulos um pouco maior, com uma eficiência maior, usinas, tudo passa a utilizar o N-Type. E uma tendência que continue o P-Type aí, tendência, tá, pessoal? Que continue o P-Type para a parte residencial, vamos chamar 2023, assim. né? Só complementando, como o Marcel disse, né, o N-Type não é uma tecnologia nova, porém a primeira geração de N-Type é o que a gente chama de N-Type tipo PERT, que foi a primeira geração. Uma tecnologia que não foi muito desenvolvida por causa do custo dela, e logo teve a Monoperc, que chegaram a eficiências muito parecidas, então não havia viabilidade de aplicação em grande escala. E agora, com a tecnologia N-Type, que a gente chama de TOPCon, né, ela sim tem um custo mais competitivo, né, lógico, levando em consideração as suas vantagens de aplicação. Não é no curto prazo que esse custo aparece, mas agora no médio prazo, porque logo que se lança uma tecnologia demora um pouco para ela se encaixar, mas a gente já está vendo já que a partir do Q2 do ano que vem a coisa já está bem competitiva. Aproveitando que o Roberto é o papa aqui da parte de baterias, Roberto, e legislação, eu acho que o nosso grande impacto aqui, a gente está focado no pessoal da Martorelli, eu acho que assim, a parte da legislação que viabiliza o business, né? Já o Brasil está encaixado, eu vi que teve um movimento que o Inmetro já está certificando, como que está isso? Oi. A pergunta é muito pertinente, tá? Mas aí temos várias vertentes, porque, como falei, são vários cenários onde o sistema de armazenamento, nas suas diversas formas, né? Não é somente armazenamento eletroquímico, né? Existem várias formas de armazenamento. E dentro do armazenamento eletroquímico também tem várias famílias de baterias que podem ser aproveitadas, e cada um com suas vantagens e desvantagens. Então, vamos lá, na parte residencial, nos sistemas até 75 kW, há uma mudança na portaria do Inmetro, né? A 004, agora é a 140, acho, esse número sempre eu esqueço, para permitir o sistema os inversores fotovoltaicos conectados à rede com armazenamento. Os híbridos, né? Híbridos, o que a gente conhece como híbrido, né? Mas para mim híbrido é um tema um pouquinho mais complexo. Então, se estão permitindo e existem os ensaios
Em paralelo, também, a revisão das ABNT, a NBR 16149 e a 16150, devem integrar, justamente nessas novas revisões, ensaios para esse tipo de inversores híbridos. Tá? Esse é um caminho. O segundo caminho é a parte legislativa, no sentido de como que o Estado, o governo brasileiro, pode promover justamente esse sistema de armazenamento. Existem várias condições de contorno. Como falei, uma mudança como eu falei, uma mudança da tarifa monômia que a gente tem atualmente para uma tarifa binômia. Pode justamente impulsar. Vamos falar um fator externo que ninguém quer, né, mas pode acontecer mais na frente. Possíveis blackouts mais contínuos. Podem fazer que as pessoas, justamente para garantir, né, a disponibilidade de energia elétrica, investam mais em off-grid. Mas, bom, aí estou viajando um pouquinho no tema. Mas existem assim, várias situações de contorno que vão possibilitar. Eu acho que a entrada de carro elétrico, a eletrificação das casas. Daqui a pouco as pessoas conectam a bateria no carro, o carro na casa, e a casa vai ficar sendo abastecida pelo carro, que já acontece isso em alguns países, né? Sim. E continuando com esse raciocínio, né? Agora, quando a gente parte para a geração centralizada, né? A gente também tem uma série de projetos de leis que, infelizmente, ainda não avançaram, né? O PL 414, o PL 1000, que também estão visando, né, justamente permitir, né, nesse descasamento que a gente tem, né, entre produção de energia e a potência garantida, né, poderiam viabilizar outras aplicações que a gente vê, né? Meio que assim, ver na bola do mágico, né? Você vê várias aplicações, mas nem todo mundo sabe o que pode vingar no futuro, né? Utilizar o sistema de armazenamento para uma redução justamente das tarifas do TUST, né? Que é um gasto contínuo que todos os operadores das usinas têm que custear. Provavelmente algum incentivo de poder vender esta energia no PLD, né? Com esta energia extra, também um incentivo muito legal. Mas assim, o que o Estado pode fazer? É uma pergunta muito ampla. Não acho que não sou a pessoa mais responder, mas eu vejo que assim existe um movimento através das associações para que estes projetos de lei saiam do papel e justamente se consiga fazer. E nós temos a Martorelli aqui na mesa, que pode ajudar falando alguma coisa para a gente. Deixa eu falar sobre 2 pontos. Na verdade, eu vou abrir 2 parênteses, né? Porque tem uma questão que é um lado muito técnico, né? E aí, opinar sobre o produto propriamente dito não seja nossa função aqui. Mas eu gostaria de destacar 2 pontos, que é uma coisa que foi falada nas apresentações e também impacta no que a gente está falando aqui não sei se é bom ou se é ruim a gente não ter a produção desses equipamentos aqui em loco. Mas, quando a gente fala em ex-tarifário, talvez nem todo mundo saiba, esse ex não é de ex-marido, ex-namorado, não. É ex de exemption, exceção. Então, o ex-tarifário é uma exceção na tributação da importação. Tá? Quando o principal requisito é você não ter a produção aqui, e aí ter que importar e tal. Tem esse ponto. Um outro ponto, que aí pegando, né, essa questão das tarifas sobre a transmissão e distribuição, tem uma discussão também muito importante acontecendo, que eu acabei não falando na minha apresentação, porque eu estava falando e algo direcionado para a geração distribuída, mas tem uma coisa que afeta todo o setor. Isso já está no judiciário para ser decidido em definitivo, de maneira a vincular todos os poderes judiciários, que é o seguinte: a tributação do ICMS em cima das 2 tarifas. Isso já está em sede de repetitivo no Superior Tribunal de Justiça. Repetitivo é aquela técnica de julgamento em que um processo é escolhido para ser reproduzido como paradigma para todos os demais. E a partir daí a gente tem um entendimento uniforme no judiciário. Tá? Se isso é justo ou injusto, enfim, é uma discussão em paralelo, mas aí a gente está com isso para ser decidido para o STJ, está parado há algum tempo, né? Porque a jurisprudência sempre foi para o lado dos contribuintes, quem entrava levava a não tributação do ICMS em cima dessas tarifas, e como elas são importantes na conta final, a tributação também é importante na conta final, por via de consequência, isso está no STJ para decisão, são 3 recursos paradigmas, que aí a gente não tem definição ainda, tá bom? Legal, agora aproveitando o Luiz, para fechar, Luiz, chegou uma pergunta pela internet, tá? Sobre o desafio da rede em nível nacional que dificulta um pouco a automação das operações. Como a Exis faz para o monitoramento remoto, ela cria rede corporativa privada, usa satélite.
Na verdade, essa parte de monitoramento é uma coisa que falta ser muito explorada no Brasil, né? Vocês estão de parabéns, são poucos os que estão participando forte nesse negócio, e comenta um pouco para a gente disso. Não, legal, obrigado aí pela pergunta. Na verdade, como eu comentei, né, até na minha apresentação, é realmente uma tecnologia nova, principalmente quando a gente fala do sensor de sujidade, né? Quando a gente fala de estações solarimétricas para medição, isso já é até uma obrigação em plantas centralizadas, né? A medição na campanha, né, de 12 meses para uma planta nova. Mas quando a gente fala de sujidade, é realmente um sensor, né, bastante inovador, a gente ainda não tem no mercado, e que traz de forma, acho que bem otimizada, que hoje a gente não faz, né, essa leitura, né? E aí, pelo que eu entendi da pergunta, né, eu gostaria de entender um pouquinho de como isso chega, né, através do sensor, né? A gente consegue, esse sensor ele é capaz de passar via protocolo de comunicação. A instalação dele é bastante simples, né? Ele é acoplado no próprio tracker das placas, e a comunicação flui via Modbus, né? Então, assim, no sistema, e pode ser acoplado no próprio sistema SCADA da planta, né? Não tem distinção, né? Claro, a gente tem que entender a viabilidade. A gente fala muito de planta centralizada porque a gente entende que a viabilidade nesse tipo de planta é maior, mas também é adequado para plantas descentralizadas. Tá? Legal, Luiz. Então, a gente vai acabar esse painel. Deixamos aí depois via Absolar. Se tiver alguma dúvida, alguma ideia, um comentário, sugestão, pode mandar via correio para a Absolar, e a gente, depois tendo questionamentos, a gente vai buscar responder a todos aí. Obrigado à tarde aí por vocês estarem aqui. Bastante gente pós-almoço. Com certeza. Pode. Obrigada a você, Daniel Pansarella. A todos os presentes, obrigada, palmas.